Pois é, meu caro André, eu acho o seguinte, é aquilo que eu tava comentando, eu tava fazendo uma análise para quem segue uma linha no Comunica, eu publiquei hoje à tarde um corte sobre essa entrevista do Roger Aguilera no Feito em Casa, né, com a Heloísa Rum. E eu e a Heloísa a gente tava comentando sobre isso, né, porque é 800 mil transfer ban, né, agora à tarde surgiu agora uma campanha onde o torcedor vai contribuir para chegar à meta do transfer, para pagar o transfer ban. Eu acho isso um absurdo, principalmente jogar uma responsabilidade que é do clube para a torcida. Eu acho isso inadmissível. Mas um amadorismo. Eu acho isso horrível. Mas antes de soltarem essa campanha, né, a gente estava até comentando, o Paysandu ele não ganha pouco dinheiro. Tem a questão de primeiro, ingressos que eles vendem que não são poucos. Direitos de transmissão. Tem toda uma situação de patrocinadores, entre outras coisas. Como é que não tem 800 mil para pagar um transfer ban? E ter que apelar pro torcedor. E o pior, ter que... É aquilo, o Paysandu precisa realmente investir, ter que pagar esse transfer ban para conseguir reforços, até porque... Eu não lembrei do Garcês na hora do programa, mas, tipo, Diogo Oliveira, Garcês e o Thalisson não são eternos. Se caso Deus os livre e guarde lesionar, como é que fica? É essa que é a questão. O Paysandu realmente precisa rever essa questão, esses conceitos, né, dele, porque tá difícil. Porque, sinceramente, todo mundo... Eu não escondo aqui que eu torço pro Clube do Remo. Mas se eu visse o Clube do Remo ter que apelar pro torcedor, algo que é de responsabilidade do clube, eu ficaria completamente indignado. E eu, se estivesse no lugar do Bicolor, com certeza ficaria indignado também. Até porque é algo que, tipo, o Paysandu tinha um total controle dos seus custos e já veio essa punição, beleza, a gente tem como pagar. Aí vem um conjunto de responsabilidades que não é só... Aí a gente também não pode culpar o Roger Aguilera, até porque o Roger chegou agora. É questão de administrações anteriores que fazem gastos exorbitantes, né? Sobre isso que tu falou, eu só discordo de uma coisa, que é do Roger Aguilera não ter culpa. O Roger Aguilera ele tem culpa porque quando isso aconteceu nas outras administrações, ele estava no Paysandu e ele estava na linha de frente. Ano passado, por exemplo, Rui, ele estava na linha de frente era o Maurício Ettinger, né? Presidente do Paysandu. O Roger Aguilera, ele mandava no futebol do Paysandu já. Então, ele também faz sentido, então. Ele também tem responsabilidade nisso. E sabe qual é a questão, Rui? É que o Paysandu, para se safar do rebaixamento ano passado, o Paysandu antecipou verbas desta temporada. Então, valores que o Paysandu receberia este ano, em 2025, para, enfim, manter as contas em dia, o Paysandu usou na temporada passada, porque tu lembra que o Paysandu ficou com salários em atraso? Sim. O Maia jogou o Paysandu na justiça. O Wesley Garcia também teve questão também de... Ele estava para renovar, não renovou, e aí teve problemas financeiros. Enfim, uma série de problemas financeiros do Paysandu do ano passado. Sem contar os bichos desnecessários também, né? Ainda tem os bichos. Então, é uma série de erros que aconteceram desde o ano passado para manter o Paysandu, que agora está cobrando pato. Está cobrando e a gente está vendo o Paysandu na situação que está. Não consegue pagar uma dívida que para um clube de Série B deveria ser mínima, não é? Um clube como o Paysandu, que está na segunda temporada na Série B. E eu concordo contigo que é vergonhoso para o clube. Pelo lado da torcida, eu entendo o torcedor querer ajudar e tudo mais. É natural, o torcedor quer ajudar, quer ver o time bem e tudo mais. Mas pelo lado do clube, da diretoria, é um amadorismo tremendo. Mostra o quanto que essa diretoria, e não só essa, as outras também, porque boa parte dessa diretoria é também resquícios dos outros anos, e é de apoio das diretorias passadas. Então tudo isso é culpa de todas essas últimas diretorias que teve no Paysandu, e agora a gente está vendo o Paysandu com a crise financeira que está. E cadê o dinheiro do patrocínio? Né? Porque se a gente for ver aqui, a CNN, uma matéria de maio, foi o quê? 14 de maio, não fazem nem 4 meses. Paysandu atinge maior verba da história com patrocínios.
patrocínios totalizaram 15 milhões de reais. Patrocinadora Master representa a maior fatia. Nestes primeiros meses da temporada de 2025, o Paysandu deixou um marco na sua história ao quebrar o recorde de arrecadação por patrocínios, registrando um aumento de 100% em comparação ao mesmo período de 2024. O Paysandu... E aí a pergunta que eu te faço, André, cadê esse dinheiro? Exatamente, o Paysandu dobrou... Gente, com 15 milhões em cofre, 800 mil reais, é como a gente fala no ditado popular, é troco de bala. E relembrando, a gente está falando aqui de patrocínio, a gente não está falando aqui ainda da cota da Série B, porque na Série C, beleza, na Série B, na Série C, ninguém recebe cota financeira. Na Série B é ajuda de custo, então você recebe ajuda de custo para viajar para os jogos, alimentação, enfim. Para isso, a CBF paga isso para os clubes da Série C e B. Série B não, Série B você tem cota financeira. São, se eu não me engano, são 9 milhões ou alguma coisa assim de cota. Quando o Remo disputou a Série B, era 7 milhões e alguma coisa. Hoje é 9 milhões. Cadê esse dinheiro? Então é um absurdo isso e, sinceramente, eu não vejo os torcedores do Paysandu cobrarem isso. A oposição também disso ser cobrado. Pois é, cobrar com afinco isso daí, até porque, primeiramente, o torcedor do Paysandu tá empolgado com a boa fase, mas assim, não dá pra se maquiar essa boa fase vendo toda essa situação do Paysandu, até porque, gente, olha essa matéria da CNN, né, que você citou. 15 milhões de reais. 800 mil nessa quantia é troco de bala. Inclusive, no início do ano, eles fecharam um patrocínio milionário com uma casa de apostas. E disseram que era um dos maiores patrocinadores. A Gingabet ofereceu dinheiro pra caramba. E por que esse dinheiro não serviu para pagar esse transfer ban, gente? Não, o pior é você ler a matéria, eu li as matérias, né, sobre a entrevista do Roger, dizendo, a gente precisa priorizar a folha salarial. Gente, com a quantidade de dinheiro não dá para você... Ok, a folha salarial é importantíssima, é claro, que eu não tô nem falando dos jogadores. Que a dos jogadores é altíssima, mas assim, a preocupação em si é mais pelos funcionários do Paysandu mesmo. Em si. Porque eles, sempre quando tem esse negócio de transfer ban, e eu não faço a parte do Remo também, sempre paga o pato para quem é funcionário, digamos, falando vulgarmente, né, do baixo escalão. Então, assim, é muito complicado a gente ter que analisar isso daqui e, tipo, o Paysandu não é um clube pequeno. O Paysandu tem uma relevância muito grande, conseguiu fazer investimentos muito melhores que o do Remo, isso eu tenho que admitir, mas você ter um comportamento desse, tipo, você vê, por exemplo, quem tá à frente do Paysandu é um empresário, pô. Ele sabe muito bem o que sai de dinheiro que não sai. E você apelar pro torcedor apaixonado, e a gente sabe que o torcedor paraense é muito apaixonado. Aliás, é uma coisa que eu fico revoltado, não só como torcedor, mas como jornalista, como formador de opinião, como comunicadores que nós somos, ver dois times do porte de Remo e Paysandu ter que jogar todas as suas irresponsabilidades para cima do torcedor. Porque eu sabe que o torcedor é apaixonado e não, eu vou ajudar o clube e vou pagar. Então sempre vão querer usar o torcedor como válvula de escape, sendo que o torcedor era o que menos tinha que ser prejudicado por conta disso. O torcedor tem conta para pagar também. O torcedor tem água, luz, internet, telefone, tem que pagar tem que comprar a comida do mês. E a gente sabe que o preço da comida, da bebida, o preço dos produtos de limpeza não estão baratos. O Paysandu e o Remo tirarem o pouco que eles têm para cobrir um rombo que foi feito dentro do próprio clube é muito complicado. É muito complicado. Muito amadorismo por parte do Paysandu nesta situação, né, do transfer ban. Vamos continuar acompanhando. Como o Rui falou, sem dúvidas o torcedor que às vezes não tem quase nada em casa vai acabar tirando dinheiro do bolso para ajudar, né, na vaquinha, porque a gente sabe,
torcida de futebol é apaixonada, como o Rui disse, ainda mais de Remy Paysandu. E nessas horas os clubes apelam para a irracionalidade também do torcedor, porque, enfim, nessa situação é a única visualização que eles têm, não é? Tirar do torcedor. E já tem o ingresso caro, camisa cara, e agora também mais essa. Enfim, é triste pelos torcedores, mas o Paysandu está colhendo o que plantou nos últimos anos, e inclusive para subir para a Série C também foram antecipadas as receitas e virou uma bola de neve. Uma hora isso ia estourar e parece que chegou o momento. Talvez o time se salve esse ano ainda, mas ano que vem a situação vai estar bem apertada para o Paysandu. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela Paysandu e Transferban, não é?